A você que acompanha a Canção Nova, seja muito bem-vindo, boa noite. Está começando o nosso Além da Notícia e, mais uma vez, aquela gratidão a você que nos acompanha em tantas partes do Brasil, do mundo inteirinho. Aqui neste programa a gente sempre aborda temas importantes de atualidade, aqueles que hoje estão fazendo parte da nossa vida, que exigem um pouquinho da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa conscientização e geralmente são temas sociais, são temas políticos de atualidade necessários para conversarmos aqui. Vai ser assim também no dia de hoje, mas vamos ter hoje um ingrediente muito especial. Vamos falar sobre família, sobre testemunho, enfrentamento também de dificuldades no âmbito familiar e por parte de alguém que é uma autoridade. Vai ser tão bom a gente poder conversar sobre tudo isso. Recebo com muito prazer no programa de hoje o deputado Enrico Mizasi, que só tem 27 anos, deputado federal pelo Estado de São Paulo. Bem-vindo, deputado. Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Canção Nova. É uma alegria estar aqui contigo. Mais uma vez, a alegria toda nossa. A gente brincava. Eu falei, deputado, só tem 27 anos? Ele, só 20. Eu falei, ano passado, quando a gente conversou, só tinha 26. Ano que vem será 28. Mas realmente surpreende, deputado. Mestrado em Direito e Direito Constitucional, 2 mestrados. O senhor estudou aspectos relacionados ao funcionamento de instituições políticas e, na última eleição, foi eleito deputado federal por São Paulo com mais de 108 mil votos, sem jamais ter ocupado cargo político. Como assim? Como é que o senhor surgiu assim na política, desejou entrar para a política tão jovem e já foi logo assim esse fenômeno? Foi uma história bastante curiosa e quando a gente olha para trás, a gente vê como em tudo na nossa vida a mão da providência. Eu sou natural de São Paulo, capital, e minha família nunca se envolveu com política. Meus pais, meus avós, nunca, ninguém foi político. E eu mesmo não tinha isso no meu horizonte. O que havia é que, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a me interessar, a estudar alguns temas relacionados à política e temas que eram relacionados também à nossa fé. Principalmente a questão da defesa da vida, né, da luta contra o aborto. E estudar as questões, quando há algum tempo atrás, que eram bem menos conhecidas, a questão da ideologia de gênero e da defesa da família. Isso antes de entrar no colegial. E aí eu comecei a me aprofundar nesses assuntos, ir atrás de pessoas e comecei a fazer um trabalho de defesa da vida e da família como um apostolado meu. Nada, não era minha profissão, não sonhava em ser político. Era algo que eu fazia porque me sentia no dever como católico de atuar nisso. Então, eu cheguei aí nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, vim até aqui ao Congresso Nacional no ano de 2013, se não me falha a memória, foi quando eu conheci a Maria Clara, minha esposa, né, no Congresso Nacional. Que está aqui e vai participar desse programa Exato. Daqui a pouco. E conheci algumas pessoas que começaram a fazer parte da minha vida. Fui para a Faculdade de Direito, lá no Largo de São Francisco, na USP, e fui ser advogado, estava estagiando num escritório, quando o padre Paulo Ricardo, que eu conhecia desse trabalho de defesa da vida e da família, me ligou um dia e me falou que queria apresentar um amigo. Eu achei bastante curioso, o padre Paulo, né, aqui da TV, do site, tudo, queria me apresentar um amigo, mas o que o padre Paulo pede, a gente obedece, né? Então eu fui conhecer e conheci o deputado Reinaldo Augusto. Deputado estadual Reinaldo Augusto, que é lá de São Paulo, né, foi coordenador diocesano da Diocese de Marília, trabalhou muito lá na Escola Paulo Apóstolo, todo o movimento da renovação carismática. E o Reinaldo, quando eu tinha 20 anos, me convidou para trabalhar com ele. E eu decidi arriscar. Pensei, no máximo que vai acontecer, eu saí do meu escritório aqui, não estava formado ainda, e vou passar 6 meses, 1 ano, trabalhando com um deputado católico que tinha, uma atuação muito interessante. O máximo que vai acontecer é eu ficar um ano fora do mercado, dos estagiários, depois eu volto. Só que quando eu fui trabalhar com o Reinaldo, eu encontrei nele uma pessoa que eu não esperava encontrar na política. Alguém completamente devotado a formar outras pessoas, a trazer boas pessoas e bons católicos para terem uma atuação e uma presença não só na política, mas na vida pública, trabalhando pelo bem comum. E aquilo que era para ser um estágio de 6 meses, eu acabei discernindo ser um chamado. Então, continuei trabalhando com ele e depois, em 2018, tive essa oportunidade que ele me deu de sair candidato junto com ele, portanto,
consegui ser eleito em 2018. E foi assim que eu entrei na política. E que interessante, o senhor tão jovem veio para a federal e ele para a estadual. Exatamente, isso aí é coisa do Reinaldo. O Reinaldo, ele é impressionante, é uma pessoa que quer entregar, que não quer reter nada para si. Então, as pessoas se assustam, né? Porque geralmente as pessoas os políticos querem ser federal. E o Reinaldo, muito para estabelecer um padrão mesmo, né? De que a gente não pode estar na política para querer crescer. Nós precisamos estar na política para encontrar quais pessoas são as mais corretas e capazes para ocupar e servir melhor ao bem comum naquele posto. Verdadeiramente vocacionadas para aquele posto. Vamos fazer assim, vamos conhecer um pouquinho mais agora desse seu trabalho já. A nossa equipe preparou. Deputado federal pelo MDB, Henrico Mizasi foi eleito por São Paulo com mais de 108 mil votos, sem jamais ter ocupado qualquer cargo político. Atualmente é coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do saneamento, tendo papel importante na elaboração e aprovação do novo marco legal do saneamento básico, que estabeleceu regras para a universalização dos serviços até o ano de 2033. Henrico Mizasi é o coordenador da Comissão Especial em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Além disso, integra o grupo de trabalho que discute o sistema de governo semipresidencialista na Câmara e é autor do projeto de lei que estabelece princípios e diretrizes para a implementação de políticas públicas que fortaleçam os vínculos familiares e a convivência familiar e comunitária. Daí conhecemos um pouquinho da vida e da trajetória agora do deputado Henrico Mizasi. Como a gente viu aqui, coordenador da Frente Parlamentar Mista em defesa do saneamento, atua na Frente Parlamentar, também é uma comissão especial de comemoração dos 200 anos da independência este ano, que a gente vai daqui a pouco falar sobre o assunto também. E o senhor é pai do Guido e esposo da Maria Clara. Vou acrescentar isso aqui também, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto e vai receber aqui a Maria Clara. Pois bem, deputado, já nesse comecinho de trabalho aqui, sobre essas importantes comissões que o senhor fez parte, faz parte deste seu primeiro mandato. Um resumo breve sobre elas aí. Essa do saneamento, que é uma frente importantíssima, necessária no Brasil, há décadas e que parece que agora a gente vai ter um avanço, né? Já estamos tendo um avanço. O que acontece? A situação do saneamento no Brasil é uma situação que convoca qualquer um que tenha consciência dela alguma ação, porque nós chegamos em 2022 com mais ou menos 100 milhões, 50% da população brasileira que não tem acesso a esgoto tratado, cujo esgoto não é tratado corretamente. Vamos só explicar isso, né? O que é saneamento básico? Há tanta gente que ouve o termo, mas não liga ao problema que tem na frente de casa. Exatamente. Quando a gente vê um rio, um córrego poluído passando a céu aberto, isso é falta de saneamento. O saneamento serve justamente para você tratar o esgoto e para ter água potável e limpa chegando em casa. E outra coisa, nós que moramos assim nas cidades jamais estruturadas, nem sabemos o que é isso. Agora, quem mora em cidades menores ou no interior, convive com isso todos os dias. Ou nas periferias das grandes cidades. É grande o número de brasileiros que convivem com isso todos os dias? 100 milhões. 100 milhões? 100 milhões de brasileiros. Tanto é que, por exemplo, só um caso que a gente que é de metade do Brasil. Eu que sou de São Paulo, estamos sentindo. Está, de fato, começando um trabalho sério e dando frutos de despoluição do Rio Pinheiros, né? Começa a surgir peixe aqui, acolá, começa a ter menos cheiro, né? Isso é um bom sinal. E o que foi feito? Mais de 300, 400 mil ligações de esgoto. Não tem milagre. O rio está poluído porque tem esgoto que está sendo depositado lá sem o devido tratamento. Então, quando a gente vê esses problemas ambientais nos nossos rios, lixão, tudo isso tem a ver com a falta de infraestrutura de saneamento. E um problema talvez até mais grave é a questão da falta de água potável, que também está dentro do escopo do saneamento básico. Tem 33 milhões de brasileiros que não têm água potável encanada chegando em casa. Então, isso não é só um problema ambiental, Ronaldo, é um problema de saúde pública, porque nós temos essa estimativa do Instituto Trata Brasil, aproximadamente 15 mil brasileiros morrendo anualmente por doenças veiculadas pela água contaminada. E quem é que fica sabendo disso, né? Porque não, se perde na lamentavelmente, a mídia, a imprensa que temos
não dá essas notícias importantes que a gente precisa, não mostra, não conscientiza, né? Exatamente. Então, nós fizemos, nesse meu primeiro mandato, quando eu cheguei no parlamento, tem frente parlamentar de tudo, você conhece. Tem frente parlamentar para recapear a rodovia, não sei das quantas, mas não havia uma frente parlamentar do saneamento básico. Então, uma das primeiras ações do meu mandato foi me articular para criar uma frente parlamentar do saneamento e participar do debate sobre um novo marco legal do saneamento. Porque qual que é a razão desses 100 milhões sem esgoto, desses 30 milhões sem água potável? É que investir em saneamento básico custa muito caro, Ronaldo, inicialmente, porque você precisa criar uma infraestrutura, tubos, bombas, você precisa, é um investimento caro. Isto é, você evitar que o esgoto caia no lugar de água potável e estrague a água, você precisa desviar para algum outro lugar, Você precisa desviar para algum lugar, você precisa tratar nas estações de tratamento e depois fazer voltar. O lixo precisa ser levado para um lugar adequado, não jogado ali à margem da cidade, né? Exatamente. Só que isso custa dinheiro, né? E as regras que hoje regulavam o saneamento antes desse novo marco legal que a gente aprovou, elas eram regras muito confusas. Então, quando você chegava num investidor, em alguém que queria colocar dinheiro para criar infraestrutura de saneamento, ele ficava com receio de investir, preferia investir em outros países, porque colocar dinheiro no saneamento no Brasil era muito inseguro para quem queria investir. De maneira que, basicamente, era só o Estado brasileiro que fazia investimento em saneamento. Só que o Estado brasileiro, nós sabemos, não tem uma capacidade de investir a quantidade necessária de recursos que nós precisamos para a área do saneamento. Eu vou fazer assim, eu vou trazer uma informação antes do intervalo, que a gente precisa chamar o intervalo agora, mas há um estudo da Organização Mundial da Saúde que afirma, para cada dólar investido em saneamento, 5 dólares são devolvidos em despesas médicas. Isto é, o governo deixa de gastar com problemas médicos, com problemas de saúde. Isso significa, em especial para o Brasil, muito, né? Muitíssimo. Investir em saneamento é o investimento mais rentável que existe. O Estado coloca $1 e recebe 4, 5 dólares de volta, porque deixa de gastar com doenças que são originadas da falta de saneamento. Nós vamos para o intervalo. Na volta eu quero ainda só finalizar esse assunto, porque há também um projeto de lei que pode até ajudar os parlamentares a facilitarem mais ainda o saneamento desse problema, que é o saneamento básico, não é? Daqui a pouquinho a gente volta, primeiro intervalo do programa. Na sequência do nosso Além da Notícia, recebendo hoje o deputado federal Henrico Mizazo, a política a serviço da família, do bem comum. A gente já começou aqui o programa com um pequeno testemunho seu, como entrou para a política, falamos já de saneamento básico, que é um assunto que não se esgota facilmente, eu quero continuá-lo ainda, mas eu quero destacar já uma coisa aqui. O senhor tem 2 mestrados, um em Direito e outro em Direito Constitucional. O senhor é um constitucionalista, não é? Deixa eu fazer uma pergunta curiosa já. Existe um constitucionalismo conservador que protege os valores, os costumes, as tradições? Claro que existe. Um dos meus mestrados foi justamente estudar aquilo que eu mesmo chamei de constitucionalismo conservador. Porque o que acontece? Geralmente nas faculdades de Direito, ensina-se o constitucionalismo da Revolução Francesa, basicamente, que é um constitucionalismo que rompeu com uma série de valores. Só que isso é meia parte da história, porque de fato a Revolução Francesa teve muita influência e mudou muitas coisas. No entanto, existem muitos valores que já vinham desde antes, desde a Roma Antiga, desde a Idade Média, dos filósofos católicos da escolástica, São Tomás de Aquino, ou da escolástica tardia, Francisco Soares, santos que estudaram sobre política. E esses temas são mais presentes do que nunca. A Revolução não acabou com eles. Então, tem uma série de debates hoje que nós fazemos sobre direitos, né, sobre como organizar bem o Estado brasileiro, que filósofos católicos do primeiro milênio, da Idade Média, fizeram reflexões profundíssimas e muito atuais e que nós precisamos resgatar para tomar as decisões mais prudentes. Então,
eu sou um defensor de que existe sim um constitucionalismo conservador. Conservador quer dizer o quê? Que recebe a tradição, recebe a herança, não para ficar olhando só para trás, mas para usar toda essa riqueza para enfrentar os desafios do presente. Isso é um constitucionalismo conservador. Usar a riqueza da igreja, usar a riqueza das reflexões dos santos que estudaram sobre a sociedade, sobre a política, para debater os temas de hoje, que vão para o parlamento, que estão na mídia. Esse, na verdade, é o desafio, é a missão nossa como cristãos, como católicos. E seria também um desafio mostrar que os valores que esse conservadorismo defende são as bases mais sólidas, imutáveis, que a humanidade não pode abrir mão deles? Exatamente. São os principais direitos da pessoa humana, né? Da pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus e, portanto, com uma dignidade que é maior do que o universo inteiro. Então, a pessoa humana precisa ter preservada a sua dignidade, a sua liberdade, as suas relações. É conservar a família como uma instituição natural, querida por Deus, para o desenvolvimento pleno da pessoa. É ter uma reverência pelo caráter sagrado da vida humana. A vida humana não pode ser medida em utilidade, se é útil ou não. Ela precisa ser reverenciada como uma dádiva de Deus. Qual é a relação que a gente tem desse conservadorismo, que aqui estamos conversando, com hoje uma defesa de um conservadorismo político, e não só no Brasil, em várias partes do mundo a gente viu que cresceu a defesa do conservadorismo. Quais as semelhanças? As semelhanças entre? Este conservadorismo que estamos falando aqui, sim. tradicional, histórico, bimilenar, diria, sei lá, com também este movimento novo político que surge. Ele está também baseado nisso? Em uma boa medida, sim. Em outra, talvez tenha... Porque, assim, o conservadorismo, o que acontece? Ele não é uma coisa que aconteceu lá atrás e que nunca vai mudar. Isso daí seria o reacionário. O reacionário é aquele que quer pegar as coisas escritas há 1000 anos atrás e não mudar nenhuma vírgula. Tem coisas que são da doutrina da igreja, da revelação, de dogmas, que não vão mudar nunca. Mas com relação à política, que é um ambiente em que a história vai mudando, os problemas vão mudando, a sociedade vai mudando, os desafios que um católico enfrenta vão mudando, nós precisamos adaptar e renovar, conservar, mas também adaptando aos problemas de hoje. E o conservadorismo, ele tem essa dimensão de defender os valores perenes, mas ele não é uma renúncia ao hoje. Ele não fecha os olhos à atualidade. Pelo contrário. Ele iluminaria o hoje. Exatamente. Ilumina o hoje. Entendeu? Tem uma frase que é muito bonita, agora não vou me recordar de quem é, né? Que o conservadorismo, ele não é o cultivo das cinzas, né? A veneração das cinzas, mas é a manutenção da chama. Não é para ficar louvando algo que se passou. Fantástica a frase, hein? Mas é para manter algo vivo. Então, esse é o desafio de hoje. Pegar toda essa riqueza, todos esses valores, esses princípios, mas saber apresentá-los de uma forma que os nossos contemporâneos possam ser convencidos. Então, essa também é uma dimensão da caridade na política. Não é porque eu acho que eu tenho razão que eu não tenho que me esforçar ao máximo para tornar os meus argumentos o mais, vou dizer assim, palatáveis possíveis para os outros. Esse é o nosso desafio. Eu estou na política porque eu tenho certas convicções e eu quero melhorar ao máximo a minha forma de defendê-las para que quem discorda de mim possa vir um dia a concordar. Outra frase. Um cristão não deve entrar numa discussão, né, para vencer o outro, mas para ganhá-lo. Você não entra numa discussão política para vencer o outro. Eu ganhei, você... Não, é para ganhá-lo para a verdade. Então, isso são diretrizes da atuação do que eu acho um conservadorismo sadio na política.
Estou vendo esse programa de hoje aqui como uma revista. A gente abriu uma página, passou. Eu vou voltar agora à primeira página de novo, tá? Só para a gente finalizar aquele assunto do marco do saneamento. E depois a gente vai avançar também para as outras páginas da revista. O marco do saneamento, tem um projeto de lei complementar ali na Câmara que permite aos parlamentares destinarem 50% de suas emendas individuais para o saneamento básico. A gente falou aqui dele no primeiro bloco. Tão necessário, tão urgente também, até para o bem econômico do país, não é? Realmente está em tramitação esse projeto? Tá. Esse é um projeto da minha autoria, Ronaldo. É sua mesmo? Nem sabia disso. É um projeto da minha autoria que diz o seguinte, só para que todos os nossos telespectadores entendam, emenda individual, na verdade, cada deputado ele tem direito a determinar uma parcela do orçamento para onde vai. São mais ou menos, atualmente corrigidos, são 16, 17 milhões de reais por ano que o parlamentar tem o direito de destinar para uma Santa Casa, para uma associação, para uma prefeitura, para recapear uma rua, reformar uma praça, enfim. Só que, pela lei, 50% dessas emendas individuais tem que necessariamente ir para a saúde. Então, ele com 50% destina para a saúde, os outros 50% pode ser para outras ações. Como você disse no primeiro bloco, investir em saneamento é investir em saúde. Porque quando você investe em saneamento, você está tratando do mais importante investimento, que é em saúde preventiva. É muito mais inteligente prevenir doenças, né, do que você depois pagar tratamentos. Então, eu parti dessa lógica para propor esse projeto de lei. Já que os deputados precisam destinar 50% das suas emendas para a área da saúde, que se considerem o investimento em saneamento como um investimento em saúde, porque ele de fato o é. Ainda está na Câmara, não foi aprovado, mas é um projeto de lei que tem tido a simpatia e o convencimento de boa parte dos nossos colegas, porque isso não obriga que invista em saneamento, mas dá essa possibilidade, porque todo o esforço que o Brasil possa fazer para colocar dinheiro no saneamento vai ser bem recompensado. Deputado, eu vou aproveitar para mudar mais uma vez de assunto aqui, aproveitando sua presença para tratar de temas diversos. Nesta última quinzena de maio agora, o presidente da Câmara, ele propôs a criação de uma comissão para analisar a proposta de reforma tributária, que eu imaginei que neste ano eleitoral nem caminharia mais nada. E eu estou vendo aqui o seguinte, o texto dessa PEC, proposta de emenda constitucional, que vai agora novamente, volta a ser analisada agora, não sei, é regime de urgência, é isso? Não, na verdade... É apenas para estudo? Não, não é apenas para estudo, porque quando você propõe uma PEC, que é uma alteração na Constituição, primeiro ela passa na CCJ, né, e essa PEC que agora ela já passou na CCJ, foi aprovada, e aí qualquer emenda à Constituição precisa ser formado no Parlamento, na Câmara dos Deputados, uma comissão especial para analisar a emenda à Constituição antes de ir para o plenário. Mas é uma comissão que não é só de análise, é de voto também. Então, tem um presidente da comissão que é formado e depois se designa um relator. Aquela comissão que geralmente tem uns 30, 40 membros, debate um texto, aprova e depois esse texto vai para o plenário. Então, o que foi constituído agora foi essa comissão especial para analisar o texto da reforma tributária, mais uma reforma tributária, não é aquela que a gente analisou há 3 anos atrás, e que, se aprovado, irá ao plenário. E o que eu estou vendo aqui é o seguinte, ela propõe substituir todos os tributos atuais por apenas 3 classes de impostos, sobre renda, consumo e propriedade. Como seria isso? É mais uma proposta que busca atingir o principal objetivo que todo mundo sabe que precisa ser atingido, mas diverge muitas vezes com relação aos meios para atingi-lo. Nós precisamos, Ronaldo, simplificar o nosso sistema tributário. É um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. O que eu vejo é que até agora todos esses últimos projetos visam isto. Agora parece que chega em determinado momento em que se para por alguma dificuldade ali. Né? Não é uma só dificuldade, são muitas. Por quê? O Brasil é um país gigantesco e muito diverso, com muitos setores, com muitas realidades regionais. Então, quando você vai debater uma reforma tributária, todo mundo quer que seja reformado o sistema, mas quando vai chegando nos detalhes, a região Nordeste fica contra determinados pontos, a região Sudeste fica contra outros, porque vai
prejudicar os seus estados. Setores da economia começam, da construção civil, de serviços, começam também a ter suas divergências. Então, a reforma tributária no Brasil precisa de um trabalho político de diálogo e de convencimento muito complexo. É por isso que nós temos que ir insistindo no debate, fazendo. As coisas na política às vezes não acontecem no tempo que nós gostaríamos. Precisa debater, precisa convencer, precisa chegar em consenso, diálogo. Isso é política, né? Isso mostra a complexidade também. E a complexidade. Então, essa PEC que agora vai ser analisada na comissão especial, ela é uma PEC que também visa a simplificar para ter só 2, 3 tipos de imposto no Brasil. Hoje são centenas, né? Mas vai precisar desse convencimento, não é só dos deputados, mas da sociedade, dos setores da sociedade. E todas as propostas anteriores caem por terra com esta nova agora? Não Não caem por terra. Continuam também sendo analisadas as outras. É claro que se uma avançar e for aprovada, elas podem se encontrar. Elas podem se encontrar. Se uma se destacar e for aprovada mais rápido, as outras perdem um pouquinho de força política. Mas é bom que haja algumas propostas para você ir chegando nos acordos, nos consensos, naqueles pontos positivos que todo mundo topa aprovar. Então, é um trabalho de, como a gente chama, né? De costura política, com uma linha bem fininha que tem indo ser feito com calma, para a gente chegar no modelo tributário que simplifique a vida das pessoas, do pagador de imposto, do pequeno empresário. A gente vai para o segundo intervalo aqui do nosso programa de hoje. Temos muitos temas a abordar com o deputado ainda. Por exemplo, tem uma proposta aí de semipresidencialismo no Brasil. O senhor faz parte do grupo de estudo, quero saber disso mais para frente. Vamos voltar agora no próximo bloco falando de família e vamos falar também ainda no programa de hoje sobre o homeschooling. Então, se prepare aí daqui a pouquinho na sequência do programa, uma porção de outros assuntos. Voltando no nosso Além da Notícia da noite de hoje, esse programa está muito especial. Eu olhando para vocês dois agora, e atenção, a Maria Clara chegou aqui também, você já está conhecendo a esposa do deputado Enrico Mizasi, a Maria Clara. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi, vocês se conheceram onde? Jornada Mundial da Juventude. Aí o deputado Henrico falou o quê? Eu falei que a gente se conheceu na Câmara dos Deputados, no corredor das comissões. Por que, Maria Clara? Boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada. O que você fazia na Câmara dos Deputados? Eu fui acompanhar a votação de um projeto de lei no final de 2013 de defesa da vida. E aí a gente se encontrou lá e um mês depois a gente estava namorando. E por que você foi lá para acompanhar essa votação de defesa da vida? O que você fazia nessa época? Eu era estudante ainda, estava me formando na escola, estava no 3º ano do colegial ainda. E uma amiga me fez esse convite, era um projeto muito importante, ela me convidou para ir ao Congresso para fazer o acompanhamento dessa matéria, que exigia, né, que a população se envolvesse, tivesse esse engajamento, e aí eu topei. E aí nessa ida, que foi, apesar de ser daqui, sou brasiliense, eu nunca tinha ido ao Congresso, e aí topei ir e a gente se conheceu nesse dia e namoramos. Ela disse que tinha um cara muito grande atrapalhando a visão dela, ela pediu licença e era eu. Exatamente. Quando você olhou, vocês se encontraram. Ele estava me atrapalhando, ele estava na minha frente, eu cutuquei para pedir licença e dali a gente começou a conversar, né? Foi isso, ficamos 6 anos namorando e casamos. Puxa vida, gente, é um prazer receber aqui a Maria Clara também. Deputado Henrico, a gente já se conhece aqui do trabalho que ele faz. Pois bem, gente, olha, e agora a gente vai mudar a temática do nosso Além da Notícia de hoje. Vamos falar de família, porque é sempre necessário e importante e é sempre uma fonte de descobertas lindas para tanta gente que a vida vai passando, todos os dias a gente vai se envolvendo com toda a correria, com todas as coisas, e a família está sempre ali sendo a nossa base sólida de tudo, e muitas vezes a gente parece que vai deixando isso passar sem perceber e sem dar o devido valor. Vamos lá, deputado Henrico, Maria Clara, mas fiquem à vontade aqui para falar, para os senhores, para vocês, que lugar tem a família, que lugar deve ocupar a família na nossa vida? Posso começar? Claro. A família, ela fornece para nós uma experiência que nenhuma outra instituição ou relação ou qualquer outra coisa que a gente faça pode fornecer, né? É na família que nós fazemos a experiência de sermos amados incondicionalmente. E isso
é a exigência mais profunda do coração do homem. Deus sabe disso. Tanto é que Ele nos amou, entregou seu Filho único antes de nós sermos amigos, né? Quando a gente ainda era inimigo. Então, Deus sabe que a exigência mais profunda do coração do homem é fazer a experiência de um amor incondicional. Quando eu digo incondicional, é um amor que não calcula o que você faz de bom ou de ruim. Te ama e ponto. Isso é só a família que fornece. Na sociedade... Te ama, te ajuda, quer te melhorar o tempo todo, não é? Perfeito. Independente de você merecer ou não. Na sociedade, a gente é substituível. Hoje eu sou deputado, no final desse ano eu posso não ser. Né? Uma hora a gente está num emprego, outra hora a gente é demitido. Na sociedade nós somos substituíveis. Na família nós fazemos aquela experiência de nos sentirmos insubstituíveis. Porque meu pai vai ser meu pai mesmo depois que ele morrer. Meu filho vai ser sempre meu filho. Não importa os erros que ele cometer na vida, os acertos que ele cometer. E essa sensação, essa experiência de ser amado incondicionalmente é o que nos dá o equilíbrio para enfrentar a vida e para crescer e para amadurecer. Esse é o papel que eu acho que a família exerce olhando para a minha experiência e para a experiência dos que me são próximos. E para Maria Clara, com a história dela, com as vivências dela, o que é a família, que lugar ocupa? Eu diria assim, hoje na minha condição de mãe, né, que depois que eu virei mãe, a gente consegue até compreender melhor o ser família do que na condição de filha. Eu vejo que esse protagonismo dentro da família me trouxe um olhar assim da família como um lugar em que eu sou insubstituível, em um lugar próprio do amor. É ali onde eu consigo servir, é ali onde eu consigo ser eu mesma e ao mesmo tempo me doar o tempo inteiro, buscar me doar mais por amor. Então isso que o Henrico fala da gente se sentir amado, fazer essa experiência do amor, eu vejo que a família como centro da minha vida, né, minha prioridade total é a minha família. Eu vejo assim a família como um lugar de santificação, um lugar de doação de serviço e onde eu posso ser eu mesma. A gente falava, né, um pouco antes que a gente se corrige, né, o Henrico perguntando o que eu acho das coisas e bom, é o lugar onde eu posso corrigir e ser corrigida, ser eu mesma para crescer e ser uma boa pessoa. Então eu vejo como a base de tudo, assim. E como mãe é muito mais exigente, né? Porque... Tomando como você começou a sua resposta da maternidade, e eu agora como pai também fui percebendo isso, mas é uma das verdades mais lindas, é quando a gente tem a paternidade e a maternidade, a gente entende perfeitamente os nossos pais, a nossa criação, as nossas vivências, os sims e os nãos, as correções todas, a gente entende mais de família, não é? Com certeza, eu tenho uma experiência assim que o Guido, nosso filho, nasceu, né? Minha mãe veio para casa para me ajudar, porque é primeiro filho, eu sou filha única e nunca tinha convivido com criança pequena. E eu lembro das madrugadas, do início da criança, né? Meu filho chorando e eu não conseguia acalmar, ele muito nervoso. Mãe, me ajuda, eu não sei o que eu faço, Henrique, o que a gente faz? Ele não se acalma. E minha mãe pegava o neto no colo, né? Deitava e cantava e ele dormia. E aquilo me tocou com tanta profundidade, porque eu pensei, né, meu Deus, eu não, apesar de ser filha, eu não me lembro dela ter feito isso comigo. E agora vendo, eu sei que ela fez, né? Quantas madrugadas minha mãe não fez isso comigo, quanta doação, quantas coisas a gente acaba não sabendo porque os nossos pais guardam no coração ou porque a gente não se lembra, né, pela pequenez da idade. Mas isso me tocou muito profundamente, de enxergar ela enquanto vó, fazendo isso com o meu filho. Então eu vejo assim essa questão que você falou das percepções da vida, dos sims, dos nãos, do medo, né, da educação, de como a gente se posiciona, como a gente age. Eu acho que dá um novo olhar para a vida, a maternidade, a paternidade. Você sabe que outro dia eu estava pensando o seguinte, cuidando do meu filho lá em casa, eu falei, meu Deus, quantas vezes meu pai e minha mãe não fizeram isso que eu estou fazendo agora? Exatamente o que você está aí relatando, né? Quantas vezes eles não perderam esse sono, ficaram à noite preocupados, foram trabalhar no outro dia cansados, é tudo isso, né? Exatamente. Eu falei ontem isso com o Henrico, que existe uma diferença muito grande do amor, né, conjugal, matrimonial, da minha relação com ele, da minha relação com o outro e da minha relação com o meu filho. Porque com os outros, né, a gente sempre consegue dizer não e se omitir, talvez. Dosar as coisas. Dosar as coisas. Perfeito. Então, eu consigo, assim, poxa, eu não quero... eu posso pegar um copo de água para você, mas eu não quero. Eu posso
não sei, fazer bem, um bem para o outro no trabalho, ajudar, mas eu também não posso. Até determinado ponto. Exato. Com filho você não tem essa opção. Porque isso é muito determinante. Eu acho que toda mãe quer ser uma boa mãe. Então, a diferença está entre atender o filho que está chorando de madrugada ou deixá-lo chorando e ignorar a presença, entende? Então, é um amor muito exigente, mas também muito puro, porque te convoca a ser o seu melhor o tempo inteiro, né? Então, é diferente. Eu posso me negar a fazer um bem para o Henrico, né? Eu digo não bem... deve, né? Não devo, obviamente. Obviamente não devo e busco não fazer também. Mas eu posso me negar, né? Fazer um bom prato de comida, te servir bem no jantar. Mas para o Guido eu não tenho essa opção, porque ele depende totalmente de mim. Então eu vejo quanto isso traz uma maturidade, uma visão de mundo diferente. Entendi. Quanto ao prato de comida, é que ela pode pensar assim, ele se vira nisso aqui, eu faço um pouquinho, ele faz o restante. Exato, eu vou servir o almoço, eu sirvo o resto do almoço, mas eu não vou fazer um macarrãozinho novo para ele, não. Você vê, Ronaldo. Mas vamos lá, gente, olha. E vocês estão agora vivendo uma experiência, começaram, acho que meses atrás, com o Guido, filhinho de vocês, uma experiência de uma luta muito grande por causa de uma enfermidade, não é? Sim, perfeito. O que aconteceu? O que o Guido teve e que levou vocês a esse estado de alerta grande, de entrega e de busca de tratamento? O que vocês viveram, hein? No dia 20 de outubro do ano passado, nosso filho agora está com 1 ano e 5 meses. Quando ele tinha 9 para 10 meses, ele teve, no dia 20 de outubro, uma convulsão e a gente levou ele para o pronto-socorro. Quando ele recebeu lá o anticonvulsivante, ele voltou com o ladinho direito do corpo paralisado. E depois recuperou, mas a gente começou a ter uma suspeita ali na hora, né, no próprio pronto-socorro, que alguma coisa mais grave tinha acontecido e levamos ele para fazer uma tomografia. E quando a gente fez a tomografia, nós descobrimos que ele tinha um tumor gigantesco. Esse é o termo que os médicos usam até, era um tumor gigantesco no cérebro. Para ter uma noção, 300 gramas. Então, é o tamanho de uma mão numa cabecinha de um bebê. De um bebê de 9 meses. E aí, no dia 22 de outubro, a gente fez a primeira cirurgia, porque precisava retirar. E desde então, de outubro de 2021 até dia 1º de março de 2022, o Guido passou por 7 cirurgias para tratar e tentar erradicar completamente esse câncer que ele tem. É um tumor maligno, bastante agressivo, mas cujo tratamento principal é a intervenção cirúrgica para retirar. Ele não é tão assim, não responde tão bem exatamente a quimioterapia ou outros tratamentos. Por isso a gente fez esse intensivo de cirurgias e estamos passando ainda por essa cruz, né? Por essa cruz que Deus nos deu o privilégio de carregar. Uma cruz para vocês e para ele, não é? O fato também de ser ele que está passando por isso, como foi para vocês? Dói mais ainda quando é com um filho, né? Sem custa dúvida. Mais, não custa mais? Custa mais, custa bastante. O tempo inteiro você gostaria de estar no lugar, né? Queria sentir eu e não ele, sem dúvida. Mas eu vejo como Deus trabalhou tudo no nosso coração desde o momento do diagnóstico, né? Porque no momento em que a gente soube do tumor, a pediatra nos deixou sozinhos para a gente processar a informação e ela também, eu acho que estava um pouco abalada de ter que dar a notícia, né? A doutora Renata, me lembro muito bem dela. Isso no pronto-socorro Isso no pronto-socorro, porque assim que a gente entrou, que o Guido tinha convulsionado, ela deu a medicação e tudo, e como ele voltou paralisado, ela suspeitou de um AVC, e por isso já corremos para a tomografia. E aí, foi aí que descobrimos o tumor, e ela voltou para essa sala para nos dar a notícia, né? Bom, seu filho tem um tumor, eu sei que é cirúrgico, mas eu não sei mais informações sobre isso, vou chamar o neurocirurgião e vou dar um tempo para vocês processarem. E nesse momento em que ela nos deixou sozinhos, né, eu, que sou mais espivitada, mais faladeira, fiquei calada e o Henrico começou a chorar e rir ao mesmo tempo. E eu fiquei calada porque a única coisa que me veio ao coração foi: meu Deus, como o Senhor me ama, como o Senhor me quer
contigo, o Senhor me quer muito. E eu falei isso pro Henrico. E ele chorando e rindo ao mesmo tempo, eu não falava nada. E eu, meu Deus, tá muito abalado, né? E agora? Como é que eu vou agir com isso? E aí ele me solta, eu tô muito feliz por essa doença. Então eu vejo como é uma dor profunda, é uma dor grande, mas é uma dor sem amargura, porque eu vejo como Deus naquele momento nos deu uma graça para passar por toda essa trajetória. E assim tem sido. Então, claro, a gente sofre, né? É o nosso filho. E o cenário que a gente tinha, porque dia 20 de outubro foi uma quarta-feira, e a cirurgia seria na sexta. Então, a quinta-feira foi o pior dia para mim. Assim, hoje a gente fica pensando e só de lembrar me dá uma certa angústia dos sentimentos que eu tinha no meu coração ali. Porque a minha experiência na quinta-feira foi assim, foi um pouco da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, sabe? Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade até conseguir fazer a entrega do meu filho, né, do nosso filho. Porque tudo que eu fazia com ele naquele dia tinha um tom de despedida. Então, você dá o prato de comida, podia ser a última vez. Você dá o banho, podia ser a última vez. Então, eu queria estar com ele o tempo todo. Porque a cirurgia era de muito risco, né? Era uma cirurgia neurológica. A nossa perspectiva era, ou a cirurgia vai dar certo e vão tirar o tumor e o Guido fica bem, o Guido pode falecer na cirurgia, porque é uma cirurgia de grande porte, né? O tumor era do tamanho da minha mão. 11 centímetros por 6 por 7. Ou a gente ia ganhar um filho novo, né? Eu ia conhecer um Guido com algumas sequelas que não era o meu filho que eu conhecia até aquele momento. Então, tinha um tom de despedida muito forte. E aí, eu lembro muito que eu dando banho no Guido nesse dia, né? Eu comentei com o Henrico, porque estava muito difícil, assim, porque eu queria estar com ele o tempo inteiro, cada segundo, sabe aquela coisa de você fitar a pessoa e tentar gravar cada detalhe e tudo? E, ao mesmo tempo, eu não queria, porque me doía muito. E aí, no final do dia, eu fui dar banho nele, e eu dando banho chorando, assim, não, as lágrimas escorrendo e o Henrico chorando atrás. E filmou esse banho. Então, assim, isso ficou muito gravado, sabe? E ele rindo, não tinha noção, né? Desculpa. Mas aí a gente fez a entrega. E aí, depois desse banho, eu entreguei meu filho. Assim, eu falei, Senhor, a tua vontade é perfeita, então a gente vai passar por isso com a mesma graça que o Senhor nos deu para entender a doença ontem. E a gente conseguiu e tem vivido com muita leveza e passamos por muitas coisas. E no próximo mês a gente vai fazer uma ressonância. O tumor, graças a Deus, foi todo tirado. A gente não pode falar que ele está curado porque é um câncer, né? Tem que passar muitos meses ainda fazendo exames até que ele entre no período remissivo, que é chamado, que pode ser considerada a cura. Mas no próximo mês a gente faz uma ressonância, para ver se o tumor voltou ou não. Mas diante de todo o cenário que a gente tinha, nosso filho não ficou com sequelas, ele é uma criança que está super bem e está vivendo normalmente. E nessa quinta-feira, só um detalhe interessante, é que a coisa que nos falaram, que mais, pelo menos a mim, não sei se você também, que me tranquilizou e que calou fundo no meu coração, foi o padre Henrique, da Aliança de Misericórdia. Ele estava aqui em Brasília e me ligou perguntando se podia passar no meu gabinete para me fazer uma visita. Aí eu falei, olha, padre, uma visita eu até quero, mas eu estou, na verdade, na UTI com meu filho, vem aqui, etc e tal. E o padre Henrique, enfim, foi direto para lá para rezar por nós. E ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, Ronaldo. Ele virou e falou assim, olhando para o Guido, ele estava enternecido, estava até um pouco emocionado, porque é uma situação que comove as pessoas. Ele virou para mim e para Maria Clara e falou assim, olha, meus filhos, tem situações nessa vida em que a gente não sabe o que pedir para Deus. E eu me choquei muito com aquilo, porque se tem uma situação onde você sabe o que pedir para Deus, é nessa, né? Eu quero que meu filho seja curado. Só que aquilo que ele falou correspondeu tanto ao que eu estava sentindo, porque essa graça que a gente recebeu, eu demorei muito tempo, e até hoje eu não consigo rezar pela cura dele com naturalidade. Porque a gente não sabe direito qual que é a vontade de Deus, entendeu? Então, eu não sei, muitas vezes a gente não se sentiu no direito
De pedir isso. De pedir isso, entendeu? E eu sei que isso não sou eu sei que é uma graça, né? Porque nós, por nós, a gente vai pedir a cura e exigir a cura. Eu posso aqui testemunhar algo para vocês que duas coisas que você falou batem perfeitamente com coisas que aconteceram comigo. Nós temos um filho especial lá em casa, está com 18 anos agora. Tão logo nós descobrimos, nas primeiras horas ali, eu e minha esposa chorando, assim como vocês, fiquei me vendo na situação. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que eu disse para minha esposa na hora foi: Deus não poderia ter escolhido pessoas melhores para ter um filho especial do que nós. Não é? E eu também, assim como você, nunca tive aquele desejo enorme de rezar pedindo a cura do meu filho. Porque a gente o entregou para Deus e estamos felizes e satisfeitos com aquilo que Deus entender ser melhor. Isso é graça, né, Ronaldo? É graça. Não E é isto que eu quero agora perguntar a vocês. A diferença que faz da gente passar por uma cruz assim, agarrar uma cruz, segurar uma cruz, tê-la em nossa vida, mas estando com Deus, não é? Sim. Esta fé que vocês experimentam, que vocês receberam e com a qual vocês estão sendo sustentados agora, que diferença ela faz? É importante dizer isso para as pessoas, né? Deixa eu falar e depois ela fala melhor. Nessa experiência que a gente está tendo com o Guido, da forma como ocorreu e recebendo essa graça que esse dia quando a gente recebeu a notícia da médica, engraçado, nós sempre lembramos o local exato onde a gente recebe a graça de Deus, porque foi quase uma coisa física, entendeu? É uma coisa que dava quase que para tocar, entendeu? E isso reforçou em mim uma compreensão de que a nossa fé e o cristianismo não é algo que nós fazemos com o nosso esforço. Do tipo, você descobriu que teu filho está doente, Ronaldo, você tem que ser forte, você tem que aguentar o sofrimento, porque você é um cristão. Não é isso a nossa fé e o cristianismo. A nossa fé é uma força que vem do alto. É uma coisa que nos acontece, que acontece conosco. É o Espírito que é enviado. Não é uma ética, entendeu? Do tipo, eu preciso me exercitar para ser forte, para aguentar os trancos da vida. E que já estava ali, não é? Ela já estava ali, a nossa fé já estava ali nessas horas. Exato, mas você recebe uma graça especial que te envolve. Sim. Então, quando as pessoas perguntam, mas como vocês estão conseguindo lidar com isso? Eu não sei. Eu não sei racionalizar. Eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu recebi, entendeu? Mas, para mim, isso é o cristianismo, isso é a nossa fé. Não é só uma ética que a gente tem que exercitar, como quem vai na academia para ficar forte. É uma graça que a gente recebe gratuitamente. A Maria Clara nem falou ainda, eu sei que ela quer falar, mas eu percebi uma outra coisa. Vocês viveram isto e viveram publicamente. Como a fé é chamada a ser vivida publicamente. Vocês colocaram nas redes sociais de vocês, não é? Milhares de pessoas acompanhando, rezando junto com vocês, do lado de vocês. A fé é chamada a ser vivida publicamente. Eu achei isso bonito também. Inicialmente, foi uma coisa que eu até me choquei depois de ter feito isso, porque não é do meu feitio, mas eu, meio sem pensar, quando começou a chegar um monte de gente querendo saber o que estava acontecendo, com informações cruzadas, eu postei o que tinha acontecido. E nós fomos discernindo que era, de fato, um testemunho não nosso, principalmente, mas que Deus queria que o Guido desse, né? E aí foi que, como eu também tenho um cargo político, eu não queria que minhas redes sociais, enfim, o meu cargo político servisse para ficar falando do meu filho o tempo inteiro, porque eu acho que não é o meu papel. E a Maria Clara começou a compartilhar com mais frequência e com mais, enfim, com mais detalhe tudo isso, e ela pode falar melhor, a gente tem assistido até meio assombrado o que Deus quer fazer com o Guido, entendeu? E eu só quis relevar isto, porque muitas vezes a gente é cristão secreto. A gente não dá testemunho público da fé que temos. Não é também querer ficar nos mostrando, não. É o contrário, É nós não nos envergonharmos, nós não termos nenhum receio de dizer em quem cremos, em quem confiamos.
em quem confiamos, em quem pomos as nossas dores, não é? Quem nos sustenta? Mas, Maria Clara, fique à vontade agora. A gente está só atrapalhando você aqui, você não fala, né? Imagina. Então, sobre essa questão do sofrimento vivido, né, sendo cristã, sendo católica, o que eu vejo, e foi até o que uma moça chamada Rebeca Taides, que perdeu o filhinho há pouco tempo também, acho que uma semana antes da gente ter o diagnóstico do Guido, ela publicou nas redes sociais e, assim, ela conseguiu sintetizar exatamente a minha experiência também com relação ao sofrimento vivido em Deus. Que como a gente vive, né, com certa leveza, sem a amargura. Dói, mas não é uma dor amarga. Né? Não tem a amargura daqueles que sofrem e ficam desesperados e não vêem sentido e tudo. É a certeza na vida eterna, isso é o diferencial. A gente ter a certeza da vida eterna, certeza de que não pertencemos a esse mundo e que o Guido não pertence a esse mundo. E assim, isso me movia muito e me move, né? A minha missão é levar meus filhos para o céu. Então, se Deus quisesse, depois que eu fiz a entrega, como eu disse, né, da quinta para a sexta, se Deus quisesse levar o Guido naquele momento, a certeza do céu, ele estava garantido, né? Já teria um filho no céu, apesar do sofrimento, da tristeza que ficaria no meu coração pela perda dele. A vida eterna é uma certeza para nós. Então, o Guido estaria junto de Deus. E, além disso, a confiança na perfeita vontade do Pai. Então, eu sabia que a vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus é perfeita. E, portanto, apesar de não corresponder com a minha, que queria um filho saudável, provavelmente não queria, né, estar passando por sem isso, dor, né, não queria esse sofrimento naquele momento, eu confio na vontade dele e confio que a vontade dele é perfeita e que se isso está acontecendo, porque tem que acontecer mesmo. E, na verdade, depois que a gente publicizou meio sem querer, porque a gente não conseguia responder todo mundo pelas mensagens do celular, a gente não conseguia informar todos os familiares e amigos. E o Henrico publicou nas redes sociais dele, então a hora ele estava na CCJ, ou a próxima publicação era o Guido no hospital, então estava uma coisa muito confusa, então a gente trouxe pro meu perfil nas redes sociais. A gente viu que Deus tinha e tem um chamado grande também por meio dessa doença, de estar tocando muitas vidas, e desde conversões, desde casamentos. Então, eu recebo muitos testemunhos de pessoas que foram e são tocadas pela história do Guido e também pela forma como a gente lida, como a gente disse, né? Não somos nós, é a graça que vem e é algo que está para além de nós mesmos, sabe? Vou pedir só para vocês reforçarem, então, como é que está o Guido hoje, as perspectivas, tratamentos, como é que está? Então, como eu disse, o tratamento dele é basicamente cirúrgico. Então, tem que dar conta de retirar todo o tumor. Só que como era um tumor muito grande, muito infiltrado no cérebro, foi preciso fazer várias cirurgias. 7, né, até agora? 7 até agora. 4 para retirar tumor e 3 para colocar uma válvula. Ele teve uma reação no dia de Natal, expulsou a válvula, teve que colocar de novo, então teve umas peripécias no meio do caminho. Mas hoje a situação é a seguinte: a última ressonância, depois da última cirurgia, apontou que tinha retirado todo o tumor. E agora, no início de junho, nós faremos uma outra ressonância de acompanhamento para ver se voltou alguma coisa. Se voltou, a gente vai ter que ver quais são os próximos passos. De sequela, Ronaldo, o que ele tem, que a gente já diagnosticou, é uma pequena perda de campo visual. Ele não enxerga muito bem, então às vezes ele tira umas finas da parede, né? Ele não enxerga muito bem no canto do olho. Mas ele teve um atraso, evidentemente, no desenvolvimento motor natural dele. Primeiro porque o tumor, antes da gente descobrir, estava pressionando o cérebro. E depois que ele passou 4, 5 meses indo e vindo de hospital. Então agora ele está com 1 ano e 5 meses que ele está começando a dar os seus passos. Descobrir os movimentos. A falar com um pouquinho, a mexer a língua, a boca com mais desenvoltura para formular as palavras, está começando a formular as primeiras palavras. Então ele teve um atraso no desenvolvimento, mas ao que tudo indica, poucas sequelas permanentes. Mas isso a gente só vai descobrir ao longo do tempo. E o mais importante que eu acho é que em todos os momentos, nos piores momentos, ele teve numa alegria e numa serenidade que até nos constrangia. Sim. Porque ele ia para a cirurgia, a última, para você ter uma noção, ele pegou a coisinha a máscara para
se anestesiar, ele pegou da mão do anestesista e colocou no nariz para se anestesiar. Ele estava na recuperação, nunca estava de mau humor, nunca estava, mesmo com dor, ele sempre esteve alegre, sabe? Então isso para nós, para os pais, olhar para o filho padecendo, mas com serenidade, com alegria, é meio caminho andado, né? Há uma certeza também, há uma graça que o envolve, né? Nossa, é impressionante mesmo. E essa confiança mesmo de que a vontade de Deus é perfeita nos movia, né? E nos move. Então, mesmo diante dos procedimentos que ele passava, eu sabia também que, né, ele era chamado a sofrer, mas que Deus também cobria ele com as suas graças. Sim. Gente, nós vamos depois, mais para frente, falar mais do Guido, hein? Mais para frente que eu digo, os próximos meses, anos, se Deus quiser falar mais do Guido ainda, de coisas muito boas. Para concluir este bloco aqui com a presença da Maria Clara, terminando, e agora já mudando um pouquinho, como é ser esposa de um parlamentar, acompanhá-lo também na correria, no dia a dia, e vocês viveram tão intensamente esses últimos meses por causa do Guido, mas separando agora as coisas também, como é que ser esposa de um parlamentar, e eu estou percebendo o perfil de vocês aqui, você deve cobrar muito dele ali também, não é? Olha, é uma loucura ser esposa de um parlamentar, eu diria. É muito exigente no sentido de organização familiar, né? Porque o Henrico tem uma rotina muito complexa, né? Assim, de muitas viagens. Ele passa metade da semana em São Paulo, outra metade em Brasília. Então, a nossa organização da família tem que girar um pouco em torno dos momentos em que a gente consegue estar juntos, né? Então, é muito exigente, eu diria, nesse sentido, ser esposa de um parlamentar é exigente do ponto de vista de organização, mas também é um grande privilégio. É um grande privilégio porque eu testemunho todos os dias a dedicação dele no trabalho e vejo o quanto o fato dele ser parlamentar e ter essa rotina tão difícil, né, tão exigente, faz com que ele tenha que se desdobrar para ser um ótimo marido, um excelente pai. Então, me constrange um pouco ver a forma como ele se dedica estando exausto, chegando às vezes 00:30 em casa depois de viagem para o interior do estado, e tendo feito 8 ou 9 reuniões num dia, ele dormir e acordar às 5 ou às 5:30, quando o Guido acorda, tem acordado, né? Ele tá nos boicotando essas últimas semanas, ele tá acordando muito cedo. Mas ele acorda mais cedo para ficar com o Guido e ter esse momento com o filho. Então, é um grande privilégio poder testemunhar a unidade de vida que o Henrico vive, sabe? Enquanto parlamentar, buscando fazer um trabalho pela verdade, pelo bem comum. E como marido e pai, a forma como ele se desdobra para acompanhar a gente e estar conosco. Então, para mim, é um grande privilégio. Tá aí. Quero agradecer a presença da Maria Clara aqui conosco nesse bloco, que foi especial, esse bloco também do nosso programa, não é? Muito obrigado. E obrigado também porque eu sei que você o sustenta muito para que ele realize a missão dele. Isso é necessário, especialmente para os nossos parlamentares cristãos, que têm uma missão importantíssima, e nós e eles sabem o quanto é importante, e vocês também, eu imagino vocês, esposas que os acompanham e que assumiram junto esta vida parlamentar como missão, não é? Então, parabéns também por esse sustento, viu, Maria Clara? Muito obrigada pelo convite, e só queria falar uma última frase, que assim, a política para famílias católicas é um empreendimento familiar. Ou a gente caminha junto, entende como uma missão de todos, ou as coisas se tornam complexas e difíceis, eu diria. Então, é uma missão que a gente, é um barco que a gente tem que estar junto, tá bom? E muito obrigada mesmo. Prazer foi nosso aqui, não é? Daqui a pouco eu volto com o deputado Henrico Mizaz. Eu agradeço aqui a presença da Maria Clara nesse bloco. O último a gente vai falar sobre temas diversos, mas um deles eu já antecipo. É o homeschooling, que acabou de ser aprovado aqui na Câmara dos Deputados. E já a gente conversa sobre esse assunto que tem muitas pessoas interessadas em conhecer melhor. Até já.
retorno do nosso Além da Notícia. Obrigado a tanta gente que nos acompanha agora. A esta hora é sinal de que realmente o programa está muito especial. Obrigado pela sua companhia. Continuamos aqui com o deputado Henrico Mizazzi. Deputado, a pauta agora é diversificada. Eu tenho assuntos variados, mas já quero começar com este aqui, que está chamando bastante a atenção do nosso país. A aprovação do homeschooling na Câmara dos Deputados e agora vai ser apresentado lá no Senado Federal. Gostaria de primeiramente de saber o seguinte: o que é homeschooling? Vamos apresentar isso para a nossa sociedade e como é que chega essa pauta ao Brasil? Ótimo. Homeschooling é o termo em inglês, né, que tem sido traduzido, inclusive, no projeto de lei por educação domiciliar. O homeschooling, ou educação domiciliar, é uma opção que as famílias têm de ter um maior protagonismo na educação formal dos seus filhos. Então, existem famílias, mundo afora, o homeschooling é uma prática conhecida em inúmeros países, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte, daqueles pais que se sentem chamados a educarem também nas disciplinas escolares os seus filhos e, portanto, esses filhos não frequentam escolas comuns, né, das 8 da manhã ao meio-dia, das 8 às 4, podem fazer algumas matérias, mas a educação das disciplinas de português, matemática e todas as outras disciplinas são feitas pelos pais, ou diretamente, ou com auxílio de tutores, auxílio de outras famílias homeschoolers, mas é trazer para dentro do seio da família a educação também formal, escolar dos filhos. Esse é o conceito, vamos dizer assim, de educação domiciliar ou homeschooling. Existem condições, então, para o homeschooling, não é? Porque, e é isso que eu quero saber do senhor, sob quais critérios foi aprovado esse projeto do homeschooling no Brasil? Então, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2018, né, ou 2019, não me recordo ao certo, numa ação que questionava se o homeschooling era constitucional ou não. E a decisão foi a seguinte: o homeschooling é constitucional, tá? Ele não fere a Constituição, mas precisa de uma regulamentação pelo Congresso Nacional para estabelecer parâmetros. Uhum. Em que sentido? Ronaldo, nós temos um país de 213 milhões de habitantes. Quando você permite o homeschooling, você tem que ter instrumentos para coibir aquilo que eu tenho chamado de fraude ao homeschooling, que são aquelas famílias, eventualmente, com uma má intenção, né, que existem, infelizmente, que possam dizer que estão fazendo homeschooling para, na verdade, colocar o filho para trabalhar, ou está negligente, ou, inclusive, até um crime de abandono intelectual, sem falar nas questões de abuso. Então, o Estado brasileiro precisa ter uma capacidade de averiguar, de verificar, em alguma medida, se a educação domiciliar está sendo feita efetivamente para coibir o que seja fraude, para coibir aquilo que seja abuso. Então, o projeto de lei aprovado, ele estabelece algumas regras para o homeschooling para poder garantir que o direito da criança a receber uma boa educação está sendo garantido. Então, por exemplo, no projeto de lei aprovado na Câmara, que agora está no Senado, as famílias homeschoolers vão ter a obrigação de matricular seus filhos numa escola. Não para frequentar aquela escola, mas para ter um cadastro geral de quais são as famílias que fazem e para que essa escola possa, periodicamente, fazer algumas avaliações do progresso pedagógico daquelas crianças. Então, aqui já tem algo extremamente diferente da segurança, né, de uma certa forma, né, porque esse cadastro na escola, com essas avaliações periódicas, de fato, avaliarão se aquela criança está recebendo o bom ensino de casa. Exatamente. E qual que é o grande diferencial? Conheço muitas famílias que optam pela educação domiciliar e conversei muito com elas para poder trabalhar nesse projeto de lei. O grande diferencial é conseguir dar uma educação personalizada. Por quê? As pessoas que estão nos assistindo. Você tem um filho que gosta muito de matemática, mas que vai mal em português. Um filho que é excepcional, curioso em história e literatura, mas em matemática ele é muito limitado, tem dificuldade. O homeschooling permite que os pais, né,
dosem e deixem que a curiosidade e o dom e o talento do filho também progrida de uma maneira mais livre. Porque quando você está educando em casa, você não precisa massificar para aqueles 30, 40 alunos. Você deixa teu filho se aprofundar mais em história, seguir a curiosidade intelectual dele. Ao mesmo tempo que você sabe que ele em matemática vai precisar de um pouquinho mais de tempo para chegar onde ele deveria estar. Então, essa flexibilidade curricular e da educação e essa personalização do ensino são a grande vantagem da educação domiciliar bem feita. Então, as famílias, o projeto de lei que foi aprovado, ele precisa encontrar esse equilíbrio. Dar liberdade às famílias que querem fazê-lo, mas ao mesmo tempo garantir que a criança está sendo minimamente educada, cumprindo alguns preceitos, sendo alfabetizada adequadamente, adquirindo alguns conteúdos. E para isso vai ter esse mecanismo na matrícula da escola e de avaliações periódicas, com acompanhamento, inclusive, de um preceptor indicado pela escola para ajudar a família, para que esse processo seja feito com cooperação. O homeschooling não é uma pauta contra a escola, tipo, não queremos escola, não é isso. O homeschooling, em primeiro lugar, não vai ser obrigatório. Às vezes eu vejo alguns discursos que parece que tornou obrigatório. Não, é para quem quiser fazê-lo. Não vão ser milhões de famílias, mas há um bom número hoje, estima-se que são umas 15 mil famílias no Brasil que fazem. E elas devem ter segurança jurídica para fazê-lo. Mas a palavra-chave tem que ser cooperação, porque as famílias educadoras, elas têm muito a aprender com a escola, e a escola, na minha opinião, também tem muito a aprender com essa personalização do ensino que é feita a nível dentro de casa. A gente sabe que sempre que são apresentadas propostas aqui no Congresso Nacional, as mais diversas, sempre tem aquelas audiências onde são apresentados ali os temas com todas as suas variantes. Quando foi apresentada essa proposta do homeschooling, se apresentou também a avaliação daquelas crianças que recebem educação em casa e qual foi a constatação? A gente trouxe muitos testemunhos, né? Teve famílias, inclusive no próprio dia da votação tinha a galeria, você conhece, do plenário da Câmara, estava cheia de famílias educadoras, com os seus filhos, com as suas crianças lá. E nas audiências públicas houve a participação de pais que optaram, ensinando, mostrando. E é o seguinte, os resultados das famílias educadoras que conseguem estabelecer de uma forma eficaz o homeschooling, os resultados são impressionantes. Não é para todas as famílias, porque tem o Silvio Medeiros e a Karen tem uma página no Instagram que Diário Desescolar, eles falam, o homeschooling é um estilo de vida, né? Exige toda uma reorganização, né? Uma reorganização da rotina familiar, né? Eu tenho discutido muito esse assunto também, Ronaldo, e foi muito próximo de mim, com o Rogério Santos, que é um vereador lá em Osasco, que tem um trabalho também católico, da Renovação Carismática, foi coordenador estadual da Renovação, e o Rogério tem me ajudado a lançar luz sobre muitos pontos interessantes do homeschooling, que ele se aprofundou também no assunto, nessa ideia de que o homeschooling não é a solução para todos os problemas da educação do Brasil, nem é para ser, mas é um direito que aquelas famílias que querem ter um protagonismo maior para ensinar os seus valores também aos seus filhos, esse direito precisa ser garantido por uma legislação correta e que traga segurança. O senhor também tocou no outro aspecto que me fez pensar o seguinte, não são todos os pais que têm condições de fazer isso por diversos motivos. Muitas vezes nem por uma formação intelectual deles mesmos e também por uma outra condição, um estilo de vida que favoreça, né? Não, exatamente, porque, por exemplo, se os dois pais trabalham fora de casa, já fica muito difícil fazer homeschooling, né? Porque exige uma presença com bastante tempo, né? Dedicação de tempo. Então, só por isso, já não é uma coisa para todo mundo. Agora, claro, o que me parece aqui é que a regra tem que ser a liberdade, porque quando a gente aplicar o projeto de lei, vai começar a surgir uma integração entre as famílias educadoras e as escolas, vai começar a surgir escolas
que também se adaptam às necessidades das famílias educadoras para fornecer certos tipos de atividade pedagógica, ou certos tipos de convivência, enfim. O que nós precisamos é garantir liberdade e segurança em prol do melhor interesse da criança. Deputado, quando eu li em determinado período aí, não sei quanto tempo faz, sobre homeschooling, eu percebi que ele nasceu também em momentos de necessidade, de conflitos, guerras civis, alguma situação de fato que envolviam questões de disputas diversas e que os pais tinham a necessidade de dar aquela educação em casa, senão o filho não teria acesso à escola. Uhum. Em outros casos, filhos que tinham uma necessidade de uma atenção maior e que a escola não oferecia, então os pais precisavam, eles se desdobrarem, se especializarem, conhecerem determinado assunto para ajudar na educação do filho. Então ele surgia assim de acordo com necessidades de épocas e da própria criança em questão, não é? Ainda hoje também isto pode ser bem compreendido, né? Claro, e inclusive esse período de pandemia despertou muitas famílias para a possibilidade da educação domiciliar. E eu percebi isso também, muitos pais dizendo que eles estavam fazendo isto em casa para o filho não ficar sem exercitar-se. Exatamente, então foi um período também desafiador, vamos dizer, análogo, comparável a um período de guerra, né, em que todas as famílias foram para dentro de casa, passaram a conviver. Todo mundo sabe da dificuldade que é a aula online para criança, né? É uma dificuldade tremenda que as famílias brasileiras e do mundo inteiro enfrentaram. Então, inclusive a aprovação desse projeto, acho que se deve muito a esse período todo que nós passamos em que famílias se despertaram para a possibilidade de exercer, como eu disse, o maior protagonismo nesse ensino. Exatamente, com certeza. Eu sempre me lembro, e até estava buscando aqui, antes da gente entrar na questão, o grande exemplo de Thomas Edison, o grande gênio da ciência do século XIX. Thomas Edison, que, em certa ocasião, e eu verifiquei, é um fato real, ele chega a comover a gente. Determinado dia ele chegou em casa, criança, com uma carta da direção da escola e entregou para a mãe dele ler o que o diretor tinha mandado para ela. E ela então toma a carta em suas mãos, lê a carta, e ela resolve ler em voz alta para ele, e dizendo que o diretor da escola estava comunicando que ele tinha qualidades tão altas, tão grandes, que aquela escola era incapaz de acompanhá-lo e que a escola aconselhava a mãe a educá-lo em casa. Não é? E a mãe, então, educou Thomas Edison em casa. Ele se tornou grande gênio, inventor da lâmpada incandescente, lâmpada elétrica que a gente tem hoje, e de tantas outras invenções elétricas. E mais tarde, quando a mãe dele já falecida, ele vai verificar os baús em casa, acha aquela carta e resolve ler a carta novamente. O conteúdo da carta era outro. O diretor da escola dizia que ele era uma criança confusa, sem o devido equilíbrio mental, com capacidade de aprendizagem, e que a mãe o educasse em casa, porque a escola não o queria, para ele não atrapalhar o aprendizado dos outros. E ele começou a chorar, porque não fosse aquela mãe dele, em casa, ter se dedicado a ensiná-lo da forma como o fez, ele não teria se tornado aquele grande gênio do século XIX que o mundo inteiro hoje ainda tem e tem dependência das coisas que ele criou. Assim, o amor dos pais, né, dentro da família é uma vantagem absoluta, né? Os pais têm todo o interesse de que o filho seja a melhor versão, exerça a sua vocação, se desenvolva. E esse motor que é o amor dos pais pode ser canalizado para pode e deve ser canalizado e gerar todos os frutos na vida da criança. Então eu me revolto muitas vezes quando as pessoas falam que, por exemplo, tem argumentos de que o homeschooling vai fazer as pessoas a crescer abuso, como se a família fosse a vilã da história. A família é a salvação da história. É claro que existem problemas que devem ser averiguados e combatidos, mas o amor que se experimenta dentro da família é a solução para os problemas do mundo, não é um entrave a eles. E a regulamentação como essa que o senhor mencionou aqui, do acompanhamento da escola, das avaliações da escola, e isso dará mais segurança ainda. Exato. E até
fortalecendo ainda esse seu argumento último aí, os problemas de distorções envolvendo abuso e violência contra a criança, eles estão em outros aspectos, em outros lugares, de outras formas lamentáveis, e não seria um caso como esse de homeschooling, né? Apenas para também finalizar a questão, é opcional, não é obrigatório. E nem toda família tem condição de fazer isso. Nem todo estilo de vida de pais permite que faça isso. Então, e nem todas as famílias querem mesmo também, tendo condição, querem. Também. É uma decisão livre. Por isso que é opcional. Muito bem. Está no Senado? Foi para o Senado agora. Vai enfrentar... Probabilidade também lá, dificuldade ou não? Dificuldade. Dificuldade. E agora, eu sempre falo pro pessoal, Ronaldo, as pessoas gostam muito de fazer pressão no parlamento, e é importante, mas também precisa fazer um trabalho de esclarecimento, de argumento, de mostrar como funciona, de mostrar os casos de sucesso, de quais são as vantagens e os benefícios. Então, a gente vai ter um trabalho lá no Senado, sim. Muito bem. Deputado, concluindo 2 assuntos rápidos aqui na reta final do nosso programa, o senhor está participando de um grupo de trabalho lá na Câmara sobre o sistema de governo semipresidencialista. Eu pergunto, isso aqui não seria semelhante ao parlamentarismo que se estaria propondo? É muito parecido. Muito parecido. Porque ali se vai ter o quê? O presidente da República, ele não será aquela figura que é hoje de pleno poder, não é? Exato. Qual que é o problema do nosso... Hoje a gente tem um sistema presidencialista. Qual que é o problema do sistema presidencialista, Ronaldo, que boa parte do mundo já resolveu? O problema é que nós damos muitas funções para o presidente da República. E aqui eu não estou falando de fulano ou de ciclano, estou falando para a presidência da República, para o órgão presidente da República, a gente dá muita função. Eu até quero fazer uma ressalva, depois eu continue. Não seria um momento ruim de tratar isso agora, por parecer casuísmo, devido à polarização que a gente tem? Seria se fosse para valer para essa eleição. A proposta que está sendo discutida é para valer a partir de 2030. 2030. Para daqui a 8 anos. Entendi. O que está sendo feito agora é um debate, né? Por quê? O presidente da República no Brasil é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração. O que significa isso? Como chefe de Estado, ele tem que unir todos os brasileiros, porque ele representa a nação como um todo. Como chefe de governo, ele tem que representar os seus eleitores, aqueles que deram a eleição para ele. Portanto, ele precisa ser chefe de um grupo que tem um projeto político, que inevitavelmente vai ter uma oposição. E como chefe da administração, ele tem que nomear milhares de cargos e tocar o dia a dia da administração pública no Brasil. Essas 3 funções, elas são muitas para uma pessoa só. E neste sistema proposto aqui para estudo, semipresidencialista, o que mudaria? Mudaria o seguinte, que a gente teria um presidente da República eleito pelo povo que se ocuparia de fazer a unidade entre as instituições e o povo, representar o Brasil lá fora, viajar para conseguir investimentos, fazer a abertura da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Ele seria uma figura que simbolizaria a nação brasileira. E ele indicaria um primeiro-ministro que teria que ser ratificado, aprovado pela maioria do parlamento. Se assemelhando ao parlamentarismo. Se assemelhando ao parlamentarismo. E esse chefe de governo seria o responsável por ter um plano de governo a ser executado no dia a dia, com a garantia de que ele já tem a aprovação da maioria do parlamento. Qual que é o drama do presidente hoje? Ele é eleito com um plano de governo e depois ele tem que ficar 4 anos tentando montar a maioria dele no parlamento. E aí ocorre tudo, tem da ministério, da emenda, para tentar montar a maioria. No semipresidencialismo, o chefe de governo já tem a garantia do apoio da maioria. E se ele perder esse apoio, troca-se o primeiro-ministro. Vamos lá. E isso não daria margem a, em determinados momentos da nossa história, uma ingovernabilidade. Exato. O país ficar patinando. O semipresidencialismo é uma racionalização do sistema para ser mais fácil governar no Brasil. Muito bem. Temos alguma demonstração deste sistema em algum lugar do mundo? Vários. Vários. Semipresidencialismo. Semipresidencialismo. Portugal, Alemanha, França, Itália, tá? Tem exemplos ruins também, eu sou honesto intelectualmente. A Rússia é um semipresidencialismo, tá? Claro que o semipresidencialismo não é a solução para todos os problemas do mundo, né, do Brasil, mas ele é
um avanço significativo na forma de como se governar um país. As empresas fazem isso. A empresa tem o presidente do conselho, que se ocupa da unidade e da visão de longo prazo, e tem o CEO, né? O CEO que é o cara que governa no dia a dia. Essa diferenciação é muito importante para você conseguir manter a população e as instituições unidas ao mesmo tempo que tem um plano de governo efetivo. Para concluir, em 1 minuto, Sim. o senhor coordenou e está coordenando a comissão especial em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, que vamos celebrar agora neste ano, não é? Qual é a programação para o 7 de setembro que está chegando aí? Nós teremos, em 1 minuto, um seminário no final de junho, início de julho, na Câmara dos Deputados, para tratar de todos os temas históricos, fazer uma reflexão grande com intelectuais, com políticos, na Câmara dos Deputados. Nós teremos uma sessão solene no dia 7 de setembro, inclusive que o presidente da República de Portugal vai vir para isso. Nós teremos lançamento de selo, lançamento de 2 livros de divulgação histórica, exposição no Congresso Nacional e uma série também de palestras que nós estamos dando ao longo desse ano. Então, a Câmara dos Deputados tem se mobilizado através dessa comissão que eu coordeno para ter presença e rememorar, né, os nossos 200 anos de vida independente a serem comemorados no próximo dia 7 de setembro. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença da Maria Clara aqui no programa de hoje. Foi um prazer ouvi-lo, viu, deputado? Até a próxima. Prazer todo meu, Ronaldo. Obrigado. Obrigado à TV Canção Nova pelo trabalho de evangelização que faz. E contem sempre comigo. Muito obrigado. Tá aí, gente. Olha, esse foi o nosso programa Além da Notícia de hoje. Agradecendo ao deputado Henrico Mizazzi que esteve conosco. Esse programa já pode ser revisto no nosso Canção Nova Play. Um grande abraço a você. Na semana que vem estaremos de volta com outro Além da Notícia aqui na quinta-feira às 10 da noite. Até lá.